Boa noite, irmãos. Tudo bem? Vou cantar uma música de prelúdio, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a música, porque foi uma canção que eu escrevi essa semana. E foi baseada, obviamente, na Bíblia, né? Mas impulsionado pela mensagem de domingo passado. Aliás, essa já é a terceira canção que eu escrevo baseada em mensagem do pastor Rafael, né? Às vezes a gente ouve algumas palavras, né? Algumas mensagens, e isso acaba despertando em nós, né? Algum sentimento, ou nos faz refletir sobre algumas coisas, né? E a maneira que eu tenho de traduzir isso, né? O que eu sinto e o que eu penso é através da música, né? Algumas coisas, quando me chama a atenção ou fala comigo, eu tento traduzir isso em letras, né? Além, obviamente, do texto, né, que foi a base da mensagem, que está lá em Lucas 17, eu usei outros dois textos também para poder usar como referência na música, né? Um deles está em 1 João, capítulo 4, verso 19 e 20. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. E um outro texto também que eu usei como referência, é em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hein? Explicando um pouquinho da música, os primeiros versos é algo que a gente ouviu na mensagem, né? Como é que a gente não vai perdoar se a gente já foi perdoado, né? E uma dívida que a gente tem com Deus, né? Uma dívida que nós tínhamos, porque nós o agredimos, nós o insultamos com o nosso pecado, e Ele teve a iniciativa de nos perdoar, né? Então, é uma dívida eterna que nós temos com Ele, né? Depois, no meio da música, para mim soa como uma oração, né? Onde eu coloco que eu peço para que Deus nos ensine a viver como Ele quer que a gente viva, né? O nome da música eu coloquei assim: teu exemplo é meu alvo. Então é meio que uma oração, porque a gente foi desafiado, né, a perdoar aquelas pessoas que de alguma forma nos ofenderam, né, fizeram algum mal, e eu confesso que é difícil às vezes, né? Sempre quando eu ouço sobre perdão, sempre me vem duas pessoas na minha mente, duas pessoas que trouxeram um pouco de dor para mim, para minha família, e que ainda é um pouco difícil lembrar dessas situações, né? Então eu peço na música como uma oração, para que Deus me molde, para que a gente aprenda a perdoar como Ele nos perdoou, né? E o final é uma constatação, que perdoar é uma atitude de quem já entendeu, que não importa o que passou, o amor já venceu tudo isso. Amém? Eterna
Amém. Vou fazer assim. A partir do próximo domingo eu prego pro Cris. Aí o Cris faz a música. Fica mais fácil de entender a música do que a minha mensagem, né? Convido você a abrir em Lucas capítulo 5. É um texto que nós já estudamos. Vamos recordar os versos ali de 12 a 16, em que Jesus tem um encontro com um leproso. Porque no texto em que nós vamos meditar essa noite, ele vai ter um encontro com 10 leprosos. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa doença, sobre o efeito da cura na vida das pessoas, como nós podemos aplicar isso às nossas vidas. Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso 16 diz: Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe: Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Amém? Sem dúvida nenhuma, para mim, o destaque desse trecho aí é o fato, no versículo 13, dizer que Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Você precisa observar que ele tocou o leproso antes do leproso ser curado, ok? Para mim, esse é o destaque maior do texto, porque Jesus, ele realmente não discrimina ninguém, nem aquele que está doente com uma doença infecciosa. E é interessante porque essa demonstração de amor de Deus vai além do milagre em si. Mas é importante a questão da proximidade, do toque, da pessoa perceber que Jesus não se coloca como melhor do que ela, apesar de fato ser. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos e louvamos o Teu nome pela alegria de estarmos juntos aqui essa noite, para Te prestar o culto que é merecido ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amor. A gente acabou de cantar, Senhor, o quanto o Teu perdão muda as nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Como o Teu amor, Senhor, nos constrange ao ponto de nos fazer amar o nosso próximo também. Louvado seja o Teu nome por isso. Que nós possamos ter essa consciência e que nós não venhamos a fazer acepção de pessoas, como no texto que a gente acabou de ler, mas o Senhor, que sempre tratou de todos por igual, com igual amor, que esse possa ser o nosso exemplo. E que hoje, Pai, nós venhamos a entender e compreender a Tua mensagem para as nossas vidas. Mas queremos declarar que o nosso objetivo, o nosso desejo de estar aqui essa noite é para expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação a Ti, Senhor, Deus grande e poderoso. Expressar a nossa gratidão por aquilo que constantemente estamos e vamos receber, Senhor, certamente, da Tua mão abençoadora, Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo isso. Estamos aqui para Te prestar esse culto, Senhor. E o nosso maior desejo vai ser saber que o Senhor recebeu toda a nossa adoração aqui essa noite, Senhor. Daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, tudo para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que chama Exaltai. Eu não me recordo da gente já tê-la cantado aqui, mas é uma canção bem antiga, é simples, é fácil a melodia, e acredito que alguns vão conhecer. Fala de entrar na presença de Deus, né, com sacrifícios de louvor. A Bíblia faz essa referência de sacrifícios de louvor, né, no texto de Hebreus,
capítulo 13, versos 15 e 16. Vou ler aqui rapidinho. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu li todo o capítulo, né? O final ali, é uma exortação o capítulo todo, e no final são as considerações finais, né? E fala muito de se doar a Deus e ao próximo, né? Então eu entendo aqui que esse sacrifício de louvor realmente é você se doar, né? Se doar ao serviço do Senhor, consequentemente, você vai se doar ao seu próximo, né? Que esse seja o nosso sentimento realmente, de fazer bem ao nosso próximo, né? De perdoar aqueles que nos têm ofendido, né? Como nós temos ouvido. Então que esse seja realmente o nosso sentimento, amém? Vamos colocar em pé. Será que tem alguém que... Nossa, ele foi lá. Vou esperar, porque como a gente não canta muito ela, né? Olha, eu acho que nunca cantou ali. Conheciam? Quem já ouviu? Já faz uns anos já, né? Em algumas igrejas fez bastante sucesso essa canção. Já faz um tempinho já. Oferta de amor. Continua, nessa música Oferta de Amor, continua falando de sacrifício, né? Ofertar com amor, sacrifício, né? Que a gente possa realmente viver dessa maneira.
estar ao lado do Senhor, né? Porque Cristo satisfaz, amém? 395 do cantor cristão. Abaixei um tom e quase que eu não consigo, hein? Foi puxado. Corpo e família, que a gente possa manter a nossa comunhão, né? E assim engrandecer o nome do Senhor, né? Se a gente não falar a mesma língua, andar no mesmo espírito, né? A gente vai ser uma casa dividida, né? Que a gente possa realmente ter comunhão uns para com os outros, e assim o nome do Senhor será exaltado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos diante da Tua presença, ó Pai, para expressar a nossa gratidão, nossa adoração e nosso louvor a Ti, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite o nosso culto, e que essas canções que acabamos de entoar, ó Pai, que elas sejam uma realidade na nossa vida, que realmente possamos nos doar a Ti e uns aos outros, ó Pai, que a nossa comunhão seja plena e verdadeira, que o nosso sacrifício de louvor seja real, que possamos realmente nos doar aos nossos próximos, ó Pai, possamos expressar o amor de Cristo, não só com os de casa, mas principalmente com os de fora também, ó Pai. Que as pessoas possam ver o Teu amor refletido através das nossas vidas, ó Pai. E como eu expressei na música, nos molda, ó Pai, molda o nosso coração, para que o Teu exemplo seja real na nossa vida, ó Pai. É o que eu oro agradecido, em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 17. Vamos estar lendo do verso de número 11 ao verso de número 19. Lucas capítulo 17, de 11 a 19. O texto de hoje vai falar sobre o encontro de Jesus ali com os 10 leprosos. E a gente vai entender sobre a importância da dor na nossa vida. A gente está toda hora tentando fugir da dor, mas a gente precisa entender a importância dela em nós, pecadores. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, diz assim: Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra
aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor Jesus, é com tua graça e misericórdia, Senhor, que estamos aqui. Ansiosos, Senhor, por ouvir a tua voz. Desejosos de compreender a tua vontade para as nossas vidas. E conscientes das nossas limitações e dos nossos pecados. É por isso que, primeiramente, nós gostaríamos de clamar a ti por perdão. Perdão, Senhor, por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente falou, por aquilo que a gente pensou. Perdão, Pai, se o nosso intuito de estar aqui tem algo errado. Se o nosso desejo de vir aqui, ao invés de ser um encontro verdadeiro contigo, como expressão de adoração, se foi simplesmente cumprir um ritual religioso, ou se foi na intenção de chegar a este lugar para receber alguma coisa, tem misericórdia de nós, Senhor. Neste momento gostaríamos de expressar que nós estamos aqui para expressar a Ti louvor e adoração. E que pela Tua graça e misericórdia nós clamamos que o Senhor fale conosco. Porque sabemos que este momento também faz parte do culto. E ansiamos por ouvir a Tua voz se revelando a nós, de maneira tal que ela possa vir de encontro às necessidades do nosso coração. Que ela possa transformar o nosso ser através da verdade da Tua palavra. E que isso, Pai, nos torne pessoas um pouco mais parecidas com Jesus, sendo sábios, sabendo lidar com o dia a dia das nossas vidas, Pai, tão complicado por nós sermos pecadores. Esse é o desejo, Pai, insistente que nós estamos expressando em Tua presença neste momento. E mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Senhor, da mesma forma, clamando a Ti que o Senhor me perdoe, clamando a Ti que o Senhor fale comigo e pela Tua misericórdia através de mim também. Pedindo que o Senhor me controle, pedindo que o Senhor controle o meu coração, as minhas palavras. Que o Senhor não permita que de alguma forma eu venha atrapalhar, mas que o Senhor venha falar comigo e através de mim, mas toda a honra e toda a glória sejam dados somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vou começar a mensagem dessa noite com uma história que eu achei muito interessante. Ela aconteceu no ano de 1979 com o Dr. Davi Murk. Ele é o escritor do livro... Como é que é o nome do livro? Esqueci o nome do livro. É Família, Casamento, alguma coisa. Agora eu estou esquecido. É o livro que a gente tem usado para os estudos de sexta-feira. Ele diz que quando ele era jovem, ele participava de um time de futebol que foi fazer uma atividade missionária na África, na Costa do Marfim. Ele diz que ele era muito jovem e o objetivo ali era que o time de futebol ali deles jogasse contra equipes de várias aldeias ali da região. Ele diz que ele era novo e naquela situação ele iria pregar pela segunda vez na sua vida. E ele falou que o mais impactante de tudo isso que estava acontecendo não foi ele ter que pregar, e não somente pregar para uma audiência que não entendia a língua dele, mas ter 2 intérpretes, porque ele teria que falar inglês e teria que ter um intérprete do inglês para o francês e outro intérprete do francês para o dialeto local. E ele falou assim que nada disso intimidou tanto ele quanto o público que estava assistindo ele. Ele disse que quando ele adentrou o lugar onde ele iria trazer a palavra, ele ficou perplexo, porque a maior parte das pessoas daquela aldeia não tinham nem os pés, nem as mãos. Algumas não tinham outras partes do corpo, algumas não tinham orelhas ou partes do nariz ou do rosto. E isso era resultado de uma doença. A doença que nós chamamos hoje de hanseníase, ou
lepra, que é o do texto. A doença em si, ela não causa isso. Você sabe que normalmente a lepra, ela aparece como feridas na pele. Só que um dos desdobramentos dessa doença é a falta de sensibilidade que ela traz, principalmente nos extremos do corpo, como as mãos e pés. Então, quando você deixa de ter a sensibilidade, quando você não sente dor, isso é um perigo terrível. Porque você não sabe, por exemplo, quando a sua mão está pegando fogo. Ou você não sabe, por exemplo, quando você está com má circulação e os seus pés já estão dormentes e entrando em atrofia porque não tem circulação de sangue. E essas pessoas normalmente notavam esses eventos quando já era tarde demais. E a única solução era amputar os membros do corpo. O Dr. Davi Murk, ele diz que ele ficou impressionado quando uma senhora entrou no templo, caminhando com os joelhos e com os cotovelos, porque ela não tinha mais as mãos e os pés. Você reclama da dor? Quem não reclama, não é verdade? Mas o quanto a dor já nos salvou os nossos membros do corpo? Quantas vezes a gente deixou de perder uma parte do corpo porque fomos alertados por essa bênção que é a dor na nossa vida? A dor é um alerta. A dor é algo que realmente incomoda, mas pode salvar. Mas pode salvar. O texto de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Versículo 11 diz: aconteceu que indo para Jerusalém, a gente sabe que Jesus está nessa jornada já há um bom tempo. E o livro de Lucas dá esse destaque desde o capítulo 9. Ele diz que Jesus estava passando pela divisa entre Samaria e Galileia. O texto aqui ele está falando sobre um caminho que naturalmente Jesus não pegaria se ele fosse para Jerusalém. Mas por algum motivo ele foi exatamente neste caminho. A gente sabe que Jesus ele não faz nada à toa, pelo contrário, todas as suas ações são friamente calculadas, né? Ele tinha a intenção de passar por um povoado específico. E o texto diz no versículo 12 que ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Você precisa entender que os povoados na antiguidade, nessa época de Jesus, e até muito antes disso, a gente tem relatos lá no Antigo Testamento, todo povoado tinha ao seu entorno leprosos. A lepra era uma doença relacionada à falta de higiene básica. Exatamente por isso, na história que eu contei, acontece muito ainda nos dias de hoje na África. Acontece ainda no mundo inteiro, mas em pequena proporção. Mas onde há dificuldade de higiene básica, a lepra. A gente tem uma dificuldade bíblica sobre o que seja lepra, porque não necessariamente todos os textos que estão descritos como lepra são descrita hoje como hanseníase, ok? Talvez a melhor tradução do texto fosse doenças de pele contagiosas, ok? Porque o texto bíblico trata como lepra toda e qualquer doença de pele. Quando você lê lá em Levíticos capítulo 13, capítulo 14, você vai ver uma série de registros que o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham a responsabilidade de definir o que eram ou não doenças contagiosas. E você vai ver que tem tipo de doença que se relaciona não à lepra, mas a algum tipo de fungo, ou outros tipos de bactérias, ou até outros tipos de vírus, ok? Então, biblicamente, você leu lepra, entenda, não seja necessariamente a hanseníase. Provavelmente é uma doença de pele que pode ser ou não hanseníase, certo? O texto diz que haviam ali 10 leprosos. Eles estavam ali do lado de fora da cidade, porque todo leproso, toda pessoa com uma doença de pele contagiosa, precisava ser isolada do resto da sociedade. O judeu fazia isso como uma forma de proteção, ok? Como a dificuldade de higiene pessoal era grande naquela época, qualquer doença poderia dizimar uma cidade inteira.
Normalmente, doenças de pele como lepra, elas não são fatais, mas elas podem causar esse problema que eu disse, da questão de membros terem que ser amputados pela falta de sensibilidade, certo? O texto diz que 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. O texto, no versículo 12, diz que eles fizeram questão de parar de longe. Todo leproso tinha a responsabilidade de não se aproximar das outras pessoas, exatamente para evitar a infecção. O texto diz que eles tomaram essa iniciativa e ficaram longe de Jesus. Normalmente, naquele período de tempo, leprosos eram recebidos a pedradas e pauladas. Todo leproso que se aproximava de alguém era recebido assim. Era obrigatório que os leprosos, ao necessitarem se aproximar, seja lá pelo motivo que fosse, alertasse todos gritando aos berros que o impuro estava se aproximando, ok? Devia ser uma situação bem constrangedora, né? Mas para aquele período de tempo era normal. Se a gente pudesse comparar, seria algo como alguém mandar uma mensagem de grupo dizendo assim: irmãos, infelizmente essa semana eu não vou frequentar os cultos da igreja porque eu estou com sintomas de gripe. E no momento que nós estamos, o prudente é me resguardar. Entende? Era essa mais ou menos a formalidade daquele momento. Por causa disso, o versículo 13 diz que eles gritaram para Jesus. Eles pararam de longe e gritaram. Uma pergunta que a gente pode fazer é: como é que eles sabiam que era Jesus? O texto não diz, ok? Mas o que de fato a gente consegue observar nos evangelhos é que Jesus muitas vezes enviava discípulos seus à frente para preparar o lugar onde ele iria passar. E a gente sabe também que muitas aldeias de regiões próximas onde Jesus estava caminhando, a mensagem corria rapidamente e as pessoas iam atrás dele exatamente para serem curadas, para ouvirem a sua palavra, porque tinha autoridade diferente dos líderes religiosos da época. O texto diz que esses leprosos gritaram: Jesus, mestre. Até aqui o texto diz que eles só reconheciam Jesus como um mestre, ou seja, como uma autoridade do texto bíblico, como alguém enviado por Deus, como alguém que falava em nome de Deus, de acordo com o padrão do Antigo Testamento, que era a ideia do profeta, ok? E eles disseram: tem compaixão de nós. Irmãos, a expressão da compaixão aqui é exatamente um dos maiores sofrimentos do leproso. O leproso ele era obrigado a se distanciar de tudo e de todos. Era obrigado a se resguardar em locais ruins, terríveis, com pessoas que estavam vivendo a mesma doença deles. Não era uma coisa fácil, não era uma coisa simples. E eles viviam essa dor da separação. Eles viviam essa dor de serem reclusos. Eles viviam a dor de serem marginalizados pela sociedade, maltratados, de não poder ter ao lado os seus entes queridos, e de entender que estar ao lado dos seus entes queridos seria algo ruim para os seus entes queridos. Quando eles clamam por compaixão, eles clamam pela restauração de todo o seu ser, não somente da sua saúde, mas da possibilidade deles voltarem a viver. Porque o que foi tirado deles foi a vida por causa da doença. É interessante porque no Antigo Testamento essa doença ela é relacionada a questões espirituais. Tanto que Jesus aqui vai falar, e lá no Antigo Testamento em Levítico vai falar, que quem tinha autoridade para dizer se uma pessoa já estava limpa ou não da lepra era o sacerdote. Porque na maior parte das vezes as pessoas compreendiam que aquela era uma doença colocada por Deus nas pessoas, como resultado de um pecado direto delas. Um parênteses aqui que a gente precisa entender. Nem toda doença é resultado direto de um pecado. Existem doenças que são resultados diretos de pecado, outras não. Mas toda doença existe no mundo por causa do pecado.
Hoje nós vivemos isso porque um dia Adão e Eva pecaram. E nós somos a cara de Adão e Eva. Nós vivemos o pecado dia após dia. E por causa do pecado entrou no mundo a dor, o sofrimento, as doenças. Tudo aquilo que você pode imaginar de ruim veio por causa do pecado. Voltando ao texto, versículo 14. Logo que os viu, Jesus disse para esses homens: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus ele dá a ordem aqui para que eles cumpram o ritual exigido no Antigo Testamento, de que todo leproso precisava se apresentar ao sacerdote para que ele observasse as suas feridas e decretasse: não, você já está bem, você já pode voltar à sua vida normal. Ou não, você não está bem, você não pode voltar à sua vida normal. O Antigo Testamento retrata alguns homens que viveram o resto da sua vida inteira, até a morte, com lepra. A gente lembra de Naamã, por exemplo, era um assírio, ele era comandante lá dos exércitos. Você vê que a doença dele não debilitava ele ao ponto dele não poder executar as suas atividades. Mas o fato dele ter as suas manchas na pele e as suas feridas indicavam que ele deveria ter certos hábitos ali e não se aproximar das pessoas. Ele não tinha uma vida normal, não tinha uma vida comum. Quem definia isso? Os sacerdotes, dentro de Israel. Era eles que vinham e olhavam e diziam assim: olha, essa ferida tem características. Daqui a 7 dias a gente retorna aqui para ver. 7 dias depois olhava e via, evoluiu, não evoluiu, expandiu, mudou de cor, virou ferida, o que aconteceu? E dali para frente existia todo um ritual para que essa pessoa fosse isolada, colocasse de fora ela do povoado, exatamente para preservar as outras pessoas. Quando uma pessoa já estivesse sã, era o sacerdote que deveria dizer: já está sã. Por que não um médico? Por que um sacerdote? Porque o entendimento daquela época é que essa doença é relacionada a problemas espirituais. Além do que, no povo de Israel, os sacerdotes também eram conhecidos, entre aspas, com um tipo de curandeiro. Não seria essa palavra certa ou adequada, ok? Mas seria aquela pessoa que é o intermediário entre Deus e a pessoa, no sentido da gratidão pela cura que veio do céu. Se alguém fosse curado da lepra, o entendimento era: Deus me deu essa doença, Deus tirou, vou lá agradecer a Deus por isso. Quem eu procuro para agradecer? O sacerdote, ok? Interessante que Jesus mandou eles se virarem e irem procurar o sacerdote antes deles serem curados. Parece que Jesus exigiu deles uma prova de fé. Antes deles serem curados, eles deveriam já ter a atitude de buscar o sacerdote como se já estivessem curados. E o texto diz que aconteceu que, enquanto iam, eles ficaram purificados. Algum deles poderia olhar para a pele naquele próprio momento e dizer assim: como é que eu vou ao sacerdote se eu continuo com a doença até agora? Mas nenhum deles fez isso. Pelo contrário, todos eles demonstraram algum tipo de fé, se viraram e foram em direção ao povoado, rumo ao encontro com o sacerdote. E o texto diz que enquanto eles estavam neste caminho, obedecendo a Deus, o milagre aconteceu. Eles foram purificados. Versículo 15 dá destaque a um deles. O texto diz que um deles, vendo que fora curado, ou seja, a sua pele passou por uma transformação sobrenatural, voltou a ser normal. E o texto diz que ele voltou. E ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E o texto diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agora, irmãos, esse homem ele não fica mais de longe gritando com Jesus. Porque ele está purificado, ele vem, se aproxima, e o texto diz que ele vem glorificando a Deus. Agora ele já não chama Jesus mais de mestre. O texto diz que ele vem, se lança aos pés de Jesus,
prostrando o seu rosto em terra. Irmãos, essa aqui é uma atitude relacionada à adoração a Deus. Judeu só adora Deus. Para um judeu se curvar perante alguém, é pelo entendimento de que aquela pessoa é o próprio Deus. Esse homem aqui se ajoelha num ato de adoração, mas ele não é judeu, a gente vai ver na sequência. E o texto diz que ele fez isso dando-lhe graças, e este era um samaritano. Irmãos, o samaritano é um povo mestiço, mistura de judeus com outros povos, na maior parte deles com assírios, mas também com gregos, com romanos, com babilônios, é uma mistura só ali, ok? Os judeus não entendiam esse povo como o povo de Deus, como eles eram, ok? Eles entendiam eles como estrangeiros, exatamente como Jesus vai falar deste homem. Versículo 17 diz, Jesus faz aquele tipo de pergunta retórica: não foram 10 os purificados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Irmãos, foram 10 que foram alvos do milagre de Deus. Só um retornou. Quando era para pedir misericórdia de Deus, estavam os 10 lá, não estavam? Quando era para chorar pela dor, pelo sofrimento, pelo afastamento, pela doença, pela exclusão, estavam os 10. E para agradecer? Um só. E esse um só não era nem judeu. Por que esse destaque? Irmãos, porque o judeu era o povo que mais conhecia a Deus naquele período de tempo. Eram os que mais deveriam estar demonstrando gratidão. Eram os que deveriam reconhecer em Jesus o Messias. Porque o próprio texto lá em Isaías disse que ele veio para tomar sobre si a nossa dor, as nossas doenças. E o texto não está dando uma discriminação geral, mas estava falando do ministério de Cristo. Um ministério realmente notável pelas curas. Mas nenhum deles veio a não ser um samaritano. E olha só o destaque. Os 10 foram curados. Mas o versículo 19, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 curados, um salvo. 10 curados, apenas um salvo. Irmãos, eu gostaria de dar o destaque exatamente como eu dei o destaque no início da mensagem dessa noite. E fazer você refletir um pouquinho sobre dor, sobre sofrimento. Quando a gente lê esse texto, a gente fica meio impactado pela ingratidão, não é isso? Ingratidão é algo que ressalta do texto, né? Como é possível, Como é possível? Como é possível 9 pessoas serem tão ingratas? Estavam no meio de sofrimento terrível, foram curadas, e logo na sequência já esquecem de tudo, se tornam ingratos. Irmãos, quando você lê esse texto, leia ele como se você estivesse olhando para um espelho. Porque nós somos assim. Nós somos ingratos. Nós somos o tipo de pessoa com essa característica. Qual característica? Quando tudo está bem, quando tudo está em paz, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de agradecer. Nós não nos voltamos para Ele. Nós não o procuramos. Quando é que nós procuramos Jesus? Observe ali no versículo 12 que diz: ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? 10 o quê? Leprosos, não é? É assim que nós vamos para Jesus. A gente vai para Jesus quando a gente está sofrendo, irmãos. A gente vai para Ele quando está doendo. Para um pouquinho e faz uma avaliação sua da sua vida de relacionamento com Deus. Qual foi o período que você mais orou?
Qual foi o período que você mais pediu, que você mais clamou, que você mais intercedeu? Que você mais buscou a palavra de Deus? Quando mais você se dedicou a estar presente nos cultos? Inclusive nos cultos de oração, que é o culto que ninguém gosta de ir. Opa! Desculpa, não era para falar a segredo, né, irmãos? Desculpa, perdão. Qual foi o tempo? Vai dizer para mim que foi o tempo de paz. Foi o tempo da saúde. Seria ótimo, irmãos, que nesse texto nós fôssemos os samaritanos. Mas de forma geral nós não somos. E é exatamente por isso, creio eu, que Deus, de uma forma graciosa e amorosa, permite que dor, que o sofrimento nos alcance. Porque no meio da paz, parece que a gente tampa os ouvidos para Deus e a gente só consegue ouvir a nós mesmos. Sabe aquele efeito quando você mergulha assim, sabe? Seja no mar ou numa piscina, que os seus ouvidos tampam por completo e você consegue até ouvir o seu próprio coração? Sabe? É assim que a gente fica em tempos de paz. A gente só ouve o nosso próprio coração. A gente não costuma buscar Deus em tempos de paz. Olha só, o versículo 13, diz que eles estavam ali de longe, por isso gritavam. O grito aqui não é uma expressão de pedido de socorro, mas é porque eles estavam longe. Mas a expressão da fala é um pedido de socorro quando diz: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Quando é que a gente vem clamar por misericórdia? Quando a gente está com dor, não é isso? Irmãos, mas misericórdia deveria ser a nossa oração diária. Deveria ser a nossa oração diária. De pessoas que diariamente desejam se aproximar de Jesus. Independente se estarmos ou não com dores, independente se estamos com lepra espiritual, ou física mesmo, ou qualquer que seja a doença, o buscar ao Senhor deve ser diário, o pedido de misericórdia deve ser diário também. Sempre nós precisamos da misericórdia de Deus, sempre. O que me chama a atenção nesse texto é Deus, sabendo que os 10 ali, só um é que voltaria, por que ele curou os 10? É uma pergunta boa, né? Ele podia chegar assim e dizer assim: não, vou curar só o samaritano, porque vocês é tudo hipócrita aí. Tudo hipócrita. Se eu curar vocês, vocês vão virar as costas e nunca mais vão me dar ouvido. Não podia fazer assim? Mas Deus, ele não é desse jeito, né? Ele não faz acepção de pessoas. Ele abençoa de forma geral e restrita. Deus, ele tem a capacidade de abençoar bons e maus. A realidade é que a cada 10, por esse texto, a cada 10 que ele abençoa, só um vem a reconhecer. Lógico que lendo o texto a gente sempre se identifica com esse um, né? Mas é simples fazer a avaliação. Está em paz? É gratidão que você tem expresso a Deus dia após dia? Como é que você tem se voltado para Ele? Tem se voltado para Ele em adoração? Ou você precisa voltar à dor e ao sofrimento para se lembrar dEle? Irmãos, na vida cristã, o ideal é a gente viver um padrão de Cristo. Se a gente não gostar muito da ideia do padrão ser Cristo, que muitas vezes incomoda a gente, fala assim: não, mas Jesus, ele
ele era Deus e tal, e dão essas desculpinhas. Mas lá no Antigo Testamento fala de um homem chamado Jó. E Jó, ele tinha tudo. E Jó perdeu tudo. E Jó disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Não é isso? É assim, irmãos. Se estiver doendo, perto de Deus. Se não estiver doendo, perto de Deus também. Irmãos, olhando esse texto aqui, eu fico me perguntando, e eu acho que é uma pergunta que você deveria fazer a si mesmo. Será que o melhor para a minha vida é a paz ou é o sofrimento? O que é melhor para mim? Se a gente olhar esse texto, para o samaritano, independente do sofrimento ou da paz, independente da doença ou ele estar são, independente da situação, ele vai atrás de Jesus. O texto é claro que ele está lá clamando por Jesus. Que ele vai ao encontro de Jesus. E mesmo curado, ele volta para Jesus, ele está aos pés de Jesus, louvando a Jesus. Mas tem 9 aí que só se achegam perto de Jesus no momento da dor. O que é melhor para a gente? A cura ou a dor? Difícil responder isso, não é? Porque a gente não gosta da dor, irmãos. Ninguém gosta, em sã consciência. Mas muitas vezes é a dor e o sofrimento que nos move até Jesus, que nos faz ter comunhão com Ele, que nos faz conversar com Ele, que nos faz ouvir Ele. A maior parte de nós, e parece ser 9 a cada um, né? Não tem condição de viver uma vida plena de paz, irmãos. Porque se a gente tivesse isso, instantaneamente, nós esqueceríamos Jesus. É interessante o apóstolo Paulo falando, quando ele foi levado por Deus ao terceiro céu ali. E entenda, terceiro céu não é que o céu tem 3 andares, ok? Na cabeça do judeu, o céu que nós conseguimos ver é o primeiro céu, o céu onde estão as estrelas e os planetas são o segundo céu, e o céu de Deus seria o terceiro céu, ok? Ao que parece, céu não tem 3 andares, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ter certeza. E o texto diz que lá ele ouviu coisas de Deus que ele não poderia contar para ninguém, que ele deveria de alguma forma guardar aquilo como algo precioso de Deus somente para ele. E aí Paulo ele diz assim, para que eu não ficasse arrogante por causa das coisas que me foram reveladas, porque essa é a nossa tendência. Se a gente é um pouquinho assim, dado assim uma pitadinha a mais assim de Deus, de bênção para as nossas vidas, a gente já começa a ser orgulhoso. Eu sou mais amado de Deus do que você. Eu sou melhor do que você, porque Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida e não fez na tua vida. E o texto diz, Paulo falando, para que eu não ficasse orgulhoso em relação a essas coisas, Deus trouxe para andar do meu lado um mensageiro de Satanás. E para mim, o texto é claro que é um mensageiro de Satanás, é um anjo do diabo mesmo, é um demônio que fica atormentando Paulo dia e noite, ele chama de espinho na carne. O espinho na carne, você sabe, né? Já entrou alguma fagulha no dedo e tal, alguma coisa assim? Não para de doer aquele negócio até que tira, não é isso? É isso. Paulo ele faz essa comparação. Ele diz assim, esse espírito maligno, ele não me dá paz. Sabe para quê? Para que eu não tenha tempo de não estar atento.
A todo instante eu estou atento. A todo instante eu estou lutando contra ele, tentando manter a minha santidade em Deus. E quando eu estou nesse ritmo, eu percebo que sou fraco. Mas é quando eu sou fraco que eu entendo que eu sou forte, porque dependo da graça de Deus. A graça dele me basta. Não é assim? É assim, irmãos. Quando a gente está em guerra, está todo mundo atento, está todo mundo esperto, está todo mundo ativo para combater o mal. No período de paz é quando a gente se desarma. E na vida espiritual, você se desarmar é você perder a guerra para você mesmo. Porque o inimigo é você. O inimigo é você. E é por isso que a gente tem que sempre voltar à pergunta: será que não é melhor para nós sofrermos, para que a gente se volte para Deus? Se você não quer sofrer, então aprenda com o samaritano. Comece a ser grato a Deus quando tudo está bem. Comece a ter a mesma atitude com Deus como você teve no período que você estava sofrendo. Quando você estava precisando. Quando você estava angustiado. Porque Deus merece essa nossa atenção, essa nossa dedicação a Ele, independente do que aconteça com as nossas vidas. Mas se por causa de momentos de paz, nós vamos nos afastar dEle, é melhor que venha a dor. É melhor que venha o sofrimento. É melhor que nós sejamos cutucados como um espinho na carne. É melhor que nós venhamos a buscar a Deus clamando, chorando, se descabelando, mas estejamos indo na direção dEle. É melhor isso do que viver uma vida sem Deus. Qual é o resultado final disso, irmãos? O resultado final é o que o versículo 19 diz. Jesus olha para aquele samaritano e diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, isso é resultado de salvação eterna. Ele não está falando você está salvo porque você foi liberto da doença. Agora você vai ter muitos anos de vida porque está sem lepra, está sem doença de pele nenhuma, pode ir tranquilo. Não é isso que Jesus falou. Ele deu para ele o passaporte da vida eterna e falou assim: olha, agora está tranquilo. A eternidade todinha é comigo. Você está salvo. Ele não está curado, ele está salvo. Irmãos, para nós essa é a importância, esse é o destaque. Porque a salvação ela vem exatamente desse nosso relacionamento com Deus, em que a gente entende que nós somos pecadores, que nós precisamos de perdão, que nós precisamos de salvação. E como é que nós normalmente entendemos isso? Olha, no momento da dor. A dor, a morte é consequência do pecado, não é isso? Quando a gente está nesse período da dor e do sofrimento, quando a morte está perto, aí é que a gente lembra que a gente é pecador. Aí a gente lembra que precisa de socorro. Aí é que a gente lembra que precisa de perdão. Aí a gente lembra que tem um Salvador. E aí a gente lembra que é preciso ir atrás dele, para que ele nos salve. E é por isso, irmãos, que às vezes, talvez a maioria das vezes, seja melhor a gente estar em sofrimento do que em paz. Seja melhor um tempo de turbulência e de dor do que um período pacífico de prosperidade. Só para a gente fechar a mensagem dessa noite, falar de algo que aconteceu e faz pouco tempo. Ano passado ainda, a gente logo no início da pandemia, começamos a transmissão ao vivo lá pelo Facebook. E eu não sei se vocês lembram, no início a gente tinha um número grande de visualizações lá e muitas pessoas de fora, né? Muitos visitantes.
conforme o tempo foi passando e deu aquela amenizada assim, o que aconteceu? Apareceu os 10 leprosos, foram abençoados, 9 foram embora e só ficou o samaritano, não é isso? É a realidade de hoje, irmãos. Apertou um pouco. Jesus, 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 eu estou aqui, me salva, pelo amor de Deus. Aí a coisa deu uma afrouxadinha assim. Jesus, fica aí que eu vou tomar conta da minha vida e a gente se vê pelos caminhos. Será que o melhor para nós é o alívio ou a dor? Será que vai haver mais salvação em momentos de dor e sofrimento da humanidade ou em momentos de paz? Acho que segundo esse texto, a dor nos aproxima muito mais de Deus e da salvação do que os períodos de paz. Porque são enganosos. Nos dão a perspectiva de que a vida é aqui, e ela não é. Aqui a gente está só de passagem, aqui é rápido. A vida eterna é daqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos. Porque um dia o Senhor nos encontrou da mesma forma que aconteceu com esses 10 leprosos. Nós estávamos imundos pelo pecado. Era visível. As feridas abertas, a infecção, a visão terrível. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. E não somente isso, mas o Senhor nos deu a alegria e o privilégio de sermos limpos pelo teu sangue vertido na cruz, nos salvando, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida. Fomos alcançados. E quantos de nós, Pai, vivendo a vida dia após dia, acabou se esquecendo? Esquecemos do nosso relacionamento contigo. Esquecemos que nós deveríamos estar dia após dia com esse encontro marcado com o Senhor, estando aos seus pés, louvando, engrandecendo, agradecendo, pedindo misericórdia, clamando a Ti, Senhor, pela limpeza diária das nossas vidas que é necessário. Mas a gente esqueceu. Quantos de nós tivemos que sofrer dores terríveis para nos lembrarmos de novo do Senhor? E quantos de nós ainda não aprendeu, Pai? Eu me coloco entre eles. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Porque parece que a gente só se lembra de Ti na dor e no sofrimento, Senhor. A gente precisa te buscar em momentos de paz. Aprender a estar perto de Ti todos os dias. A expressar a nossa alegria, a nossa esperança de vida eterna. Exaltar o nome do Senhor. Nos ajoelhar diante de Ti. Pela alegria da salvação vinda, Senhor, diretamente do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, nós não gostamos da dor. E não somente isso, nós temos medo. Nós temos medo da dor. Mas mesmo assim a gente não toma vergonha na cara. Vira e mexe, a gente está precisando de um chacoalhão, a gente está precisando de um incômodo para nos lembrar de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por favor. Que o Senhor, por favor, Senhor, pela Tua graça e misericórdia,
nos dê o entendimento claro e a percepção da necessidade desse nosso relacionamento contigo de forma profunda, independente da situação. Independente se estamos em paz, se estamos vivendo uma guerra, se estamos com saúde, doentes, com dores na alma ou não. Mas que sempre esse relacionamento contigo, de forma constante, plena, como o Senhor deseja para as nossas vidas. Como o Senhor está sempre disposto a esse relacionamento todos os dias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua graça e misericórdia, que muitas vezes não coloca sobre nós a dor que nós deveríamos e que nós merecemos. Mas o Senhor sempre alivia, sempre nos dá a oportunidade da restauração, para que nós possamos estar ainda abençoando outras pessoas. Esse é o nosso desejo, Pai. Que esse exemplo venha de alguma forma levar outras pessoas à salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais uma canção, a tua palavra, que a gente possa realmente guardar, né, em nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos orar para encerrar o culto dessa noite. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de poder Te servir, Te cultuar, Senhor, neste culto, pela alegria de poder expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Obrigado porque mais uma vez o Senhor veio, falou conosco, nos alertou,
nos deixou a oportunidade, Senhor, de vivermos um padrão de gratidão, de louvor a Ti, independente das situações que estão ocorrendo, Senhor, conosco, com o mundo à nossa volta. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos precisando, Senhor, de prestar atenção mais nisso e poder deixar de ser cristãos de vida dupla, deixar de sermos, de alguma forma, ingratos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continuamos, Pai, pedindo que a Tua graça, que a Tua salvação, que a Tua misericórdia, que a Tua libertação venha sobre este nosso mundo. A gente sabe que os Teus planos são perfeitos e estão em execução neste momento. Louvado seja o Teu nome por isso. Mas clamamos aqui por aqueles que estão sofrendo, Senhor, por aqueles que estão em dor. E nós continuamos clamando também que de alguma forma nós possamos ser os mensageiros, Pai, da Tua salvação, da Tua paz, da Tua cura. Que essas pessoas venham conhecer Jesus Cristo, que elas venham ser tocadas pelo Espírito Santo. E nós nos colocamos à Tua disposição para sermos esse mensageiro, Senhor. É a nossa função. E que alegria é participar da salvação daqueles que o Senhor tanto ama. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por isso. E nos dá a alegria de ver este mundo, Senhor, liberto em nome de Jesus e com a salvação, Senhor, eterna. Este é o nosso desejo para o Brasil e para o mundo inteiro. Usa as nossas vidas, Senhor, essa semana para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti.